Oi pessoal, hoje a gente vai gravar mais um vídeo sobre um possível tema do Enem, que é preconceito linguístico. Muitos vídeos sobre preconceito, né? Infelizmente. O preconceito linguístico consiste na discriminação existente entre pessoas falantes de um mesmo idioma que elegem este idioma como oficial, né, e exclui, né, as outras variações existentes, que são os dialetos, gírias e outras formas de expressão. O professor e linguista brasileiro Marcos Banho é autor de uma obra referência que se chama Preconceito Linguístico. O que é? Como se faz? O primeiro ponto importante dessa obra é a reflexão sobre língua e gramática normativa. A gramática normativa nada mais é que um recorte da língua. Só que como as pessoas colocam a gramática normativa como correto, acaba havendo uma discriminação acerca das outras expressões linguísticas. E nós observamos esse fenômeno diariamente, né? Porque o modo como nós falamos a língua oral, ela é completamente diferente da língua escrita. E isso não é só apenas para pessoas que têm baixo grau de escolaridade. Qualquer pessoa, por mais que ela escreva lá de maneira empolada, ela não fala como ela escreve. Então essa diferenciação entre o que é falado e escrito é super importante e é ali que reside, né, a parte do preconceito linguístico. A modificação da língua ela é orgânica, ela acontece no dia a dia, né? E as gramáticas, dicionários e léxicos não tem como acompanhar isso. Então eles fazem a normatização e fazem correções de tempos em tempos. Um grande exemplo que nós observamos hoje em dia é a questão da internet, né? A juventude, você aí, né, que vai prestar o Enem, escreve de uma maneira que o titio aqui muitas vezes não entende, né? Então são vocábulos novos, formas de expressão, palavras suprimidas, enfim, gírias específicas que é um tipo de linguagem, né, que as pessoas entendem, mas não quer dizer que é certo ou errado. Ela é diferente, já falamos sobre a diferença, né? Inclusive assista lá. O diferente não é errado, é apenas diferente. E o processo de normatizar um idioma é totalmente excludente. Por exemplo, aqui no Brasil a gente está observando a extinção dos idiomas indígenas. E a gente também nunca teve contato com os idiomas africanos, o que é muito curioso, porque a gente tem uma matriz africana, a gente tem matriz europeia, matriz indígena, só que o que a gente mais tem contato é com a supremacia europeia. Os jesuítas. E há uma ideia incorreta de que no Brasil se fala um idioma único, né? Como se a língua portuguesa fosse uma coisa igual neste território vasto, né? Porque o jeito que se fala português no Nordeste é completamente diferente do jeito que se fala no Sul. E não é uma questão de sotaque, é questão de expressões, gírias e por aí vai. Tem inclusive um filme que se chama Cine Hollywood, que foi feito legenda para colocar no filme porque as pessoas não entendiam o que os outros falavam. O Guimarães Rosa, o escritor, ele também tem uma obra que ele escreveu alguns livros acompanhando o pessoal de algumas zonas de Minas Gerais que tem formas de falar completamente diferentes, né? Aqui em São Paulo mesmo, nós observamos as pessoas da capital falando diferente das pessoas do interior, que falam diferente das pessoas do litoral. Então a língua ela é variável. A questão de sotaque, gente, todo mundo tem sotaque, viu? Só paulista que não. Todo mundo tem sotaque, depende com o que você tá falando, né? Então, para paulistano, quando vai para fora, é carregar disso, né, mano? Sotaque. Em termos gerais, o preconceito linguístico é relacionado à exclusão social. Geralmente, quem tem um baixo grau de escolaridade é tido como quem fala errado. Só que tem gente que tem curso superior e também não tem noções básicas de gramática, né? A gente chama de analfabeto quem não sabe ler e escrever, mas todo mundo sabe falar. Então, essa é a verdadeira língua. O erro na gramática normativa não quer dizer que uma pessoa tem algum tipo de problema cognitivo. Na verdade, ela apenas não conhece ou não domina completamente a norma culta da língua. E esse fenômeno é o que o Pierre Bourdieu chama de língua legítima. É quando as classes dominadas, elas reconhecem a norma culta, mas elas não a conhecem. Então, as classes dominantes usam
a língua, a normativa culta, para poder manter ali todo mundo, né, do jeito que está. O domínio da língua culta está diretamente relacionada com a questão da dominação e da ascensão social. E tem um bom exemplo desse afastamento das pessoas em relação a determinado idioma ou a determinada língua, que é a expressão juridiquês, que é a linguagem usada no direito. Muita gente não entende, né? Muita gente que não fez direito não entende. A maioria do seja, mundo, né? E aí a maioria é enganada. É português, mas ninguém entende como que aquilo está. É português, mas não é português. Na obra Preconceito Linguístico, o que é como se faz do Banho, ele aponta duas questões que são fundamentais para a manutenção do preconceito linguístico. Uma delas é com relação aos meios de comunicação, rádio, TV, internet, por aí vai, as mídias, né? Que elas propagam, através das notícias, uma forma de exclusão, né, de preconceito linguístico, que o autor até afirma que as pessoas até podem ter uma boa intenção em escrever daquele jeito, em falar daquele jeito, só que acaba por ter ali um preconceito, que é aquele preconceito que a gente fala que é o velado, né? Que nós falamos em outros assuntos aqui do Veda. E isso também tem a ver com sotaque, né? Por exemplo, dizem que a Globo tem um padrão de sotaque que é o paulista. Então, quando alguém fala em algum sotaque, daí o pessoal já fala, nossa, o que é isso? É estranho, tá errado, mas não tá. E tem as caricaturas que são feitas com os personagens nordestinos. Total, né? Teve até um monte de novela que acontecia, sei lá, em Pernambuco, aí a pessoa fazia um sotaque da Bahia. Tá ruim a pesquisa. E a questão da educação, né? O Banho afirma que a educação hoje em dia é dogmática. Então, essa tríade, gramática tradicional, métodos de ensino tradicionais e livros didáticos, precisam ser repensados como um único método de ensino, né? A gente já falou isso no vídeo sobre a nova educação que você pode ver aqui em cima. E tem uma questão interessante que é bacana a gente abordar, que do mesmo jeito que as pessoas têm esse preconceito pela fala empolada, tem a questão também de fazer a produção de conteúdos subestimando quem está assistindo, achando que as pessoas não sabem, que elas são os burros. Então tem preconceito para tudo que é lado, né? Então assim, a audiência é inteligente, tem pessoas que têm limitações com relação à norma culta, que eu diria que é boa parte do mundo, né? Porque isso não é um fenômeno brasileiro, apesar de termos escolaridade baixa, índice baixo de leitura. Mas a gente tem que entender que a língua portuguesa não é uma coisa, que ela foi colocada como a principal e que há as variações. E dentro disso as pessoas vão falando aí, meu. Mas há exclusão para o campo de trabalho, na academia e tal. Então, precisa pensar, né, gente? Chega de preconceito aí, raivinhas. Então, para finalizar, a gente vai dar aqui duas dicas relacionadas ao preconceito linguístico. Uma é a música Ice Cesse, gravada pelo Cordel de Fogo Encantado, e outra é o livro da Carolina de Jesus, que a gente vai colocar aqui na descrição todas as informações sobre onde você pode ter acesso a essas dicas. E disponibilizaremos também o livro que a gente falou aqui do Banho, que é o preconceito linguístico, né? Um PDF bacana que é interessante para quem vai pesquisar sobre o tema. É isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo para o Veda. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir nosso vídeo, compartilhá-lo, ativar o sininho para receber novas notificações e fique alerta, porque amanhã tem mais.